Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de agosto de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2396. Tem 5 páginas, 42 logias e 15 máximos. O tema é soerguimento orto-exemplificador. A especialidade é autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aqui é a professora Daiane, que está ali muito bem assessorada. Definição. O soerguimento orto-exemplificador é a capacidade, ato ou efeito de a consim homem ou mulher soerguer-se, levantar-se, revitalizar-se, recuperando o ânimo, a motivação e o otimismo frente às adversidades e desafios da existência intrafísica, investindo na reciclagem intra- e extraconsciencial com exemplarismo evolutivo. A autossuperação dos patopensenes, a ausência da patopensenidade, o holopensene da autossuperação evolutiva, o soerguimento orto-exemplificador, o soerguimento das vicissitudes e percalços da vida, o reerguimento diante do fato infeliz, o alciamento de micro e macrotraumas emocionais, o sobrepairamento da revolta quanto à ocorrência traumática, a reversão da diversidade através do auto-soerguimento, o auto de dar a volta por cima. O curso intermissivo proporcionando soerguimentos evolutivos. A sustentabilidade energética para bancar soerguimentos orto-exemplaristas. O soerguimento evolutivo evitando a subjugação às excedialidades extrafísicas. O reerguimento revitalizador do autoparapsiquismo lúcido, permitindo a superação do conservantismo eletronótico. Na argumentologia tem aí a volição com 6 personalidades de ocorrência de soerguimentos orto-exemplificadores para reflexão e análise. Na remissiologia de 15 verbetes nós destacamos 5. Lição de vida, lição recicladora, reciclogenia, resolução prioritária e strong profile. Frase enfática. A consciência predisposta a autoenfrentamentos motiva-se ao soerguimento orto-exemplificador, evitando transformar desafios pessoais e vicissitudes da existência em abismos intransponíveis. Você encara o desafio do soerguimento orto-exemplificador na vida cotidiana? Qual intensidade e velocidade em recuperação do ânimo, motivação e otimismo apresenta você frente às adversidades e reptos evolutivos? Eu lembro aqui que a bibliografia tem 6 fontes bibliográficas. O que é engraçado é que esse verbete aqui, ó, é para aquela menina que está aí. Aquela nossa moça de 23 anos, a Emília. Tá certo? Isso é para ela. Isso é impressionante. Ela está dando exemplo disso aí na prática. Agora, gente, aqui, ó, a mega análise aí com o João Paulo. São 20 itens. Crise, coragem, viragem, otimismo, autoesforço. Autoconfiança, autorrevitalização, autossuperação, determinação, motivação. Renovação, reversão, ascensão, autossustentabilidade e autoincorruptibilidade. Autoenfrentamento, sobrepairamento, ressexologia, autodecidologia e autovoliciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é acessologia. Eu chamo a atenção para as listagens que tem na premissa, na argumentação e também na conclusão, sobre o processo do acesso. Agora, para a verbetógrafa. Na pensenologia, linha 2, você poderia nos falar mais
sobre a formação dos holopensenes pró-autorrealizações? Esses holopensenes pró-autorrealizações é aquele pensamento quando a pessoa fica mais focada numa automotivação, num otimismo, ela enxerga o lado mais cheio do copo e não o lado vazio do copo. Então ela está naquele contexto de problema, no meio daquela adversidade, mas ela olha o lado positivo, ela encara aquele problema como uma oportunidade. Então, com isso, ela vai formando esses holopensenes mais pró-autorrealizações, no sentido de autossuperação, no sentido do soerguimento mesmo. De que forma podemos realizar o alciamento de micro e macro traumas emocionais? É linhas 1 e 2 da Fatologia, página 9. Bom, a pessoa pode aplicar diferentes técnicas, aí vai depender de qual é o micro e qual é o macro trauma emocional. Mas a base aí que eu vejo é começar a trabalhar com a minimização disso, com a desdramatização, aquilo que eu falei antes, né? Olhar o lado positivo. Eu coloco aqui em outro momento na Fatologia o ato de descatastrofizar. Então isso ajuda a pessoa a conseguir, a começar a reverter esses micro e macro traumas aí emocionais. Em Teoriologia, página 10, como a teoria da espiral evolutiva propicia soerguimentos evolutivos? Então, isso aí a gente vai pensar que muitas vezes a gente está num trabalho aí de soerguimento. Às vezes o soerguimento ele não ocorre de uma hora para outra. Então, às vezes a pessoa ela não consegue agora, mas o soerguimento faz com que a pessoa ela olhe para frente. Então, ela tem aquela meta, olha para aquele horizonte ali mais longe, ela fala, não, eu vou conseguir aquilo. Então, não necessariamente ela conseguiu naquele momento, alcançou aquele sucesso, atingiu o ponto do soerguimento naquele momento. Mas a espiral evolutiva, ela acontece. Então, numa próxima oportunidade, a pessoa às vezes tem a chance de alcançar ali aquele sucesso e chegar nesse soerguimento. Então, eu vejo desse modo. Gostaria de sugerir como exemplarismo do soerguimento ortoexemplificador o caso de Helen Keller, que ficou cega e surda aos 19 meses de idade e se tornou escritora, ativista social, formando-se em filosofia e seguindo a linha de Swedenborg. Realmente, é um soerguimento aí bem forte, bem ortoexemplificador. O ECP2 é considerado como preparação para a TENEPS. Seria correto dizer que quanto mais o ECP2 o candidato a TENEPS participar, atenuaria o período inicial de 6 meses de TENEPS? Gostaria de comentar como se dá essa preparação do ECP2. O caso é o seguinte, o ECP2 foi feito para a pessoa começar a entender mais o campo de energia, o EV, e como é que faz com o campo, para sentir a energia do campo. Isso é que é importante. A TENEPS é baseada nisso. Então, uma coisa depende da outra. Agora, esse negócio da pessoa frequentar uma série de cursos depende da participação dela. Isso aí varia muito. Só por participar não quer dizer nada. Agora, se ela tem uma vida mais ou menos assentada e organizada, o período de 6 meses vai passar folgado, sem problema, harmônico. Por favor, em Fatologia, na página 9, na 7ª linha, poderia ampliar o soerguimento do impacto da cariação. E na 7ª linha, a restituição do bem-estar a partir do solevamento evolutivo. Então, é esse primeiro item, o soerguimento do impacto da acariação. Então, o que a gente observa? Quando a gente passa por essa experiência da acariação, então, às vezes, a pessoa recebe aquele impacto, aquilo é forte, evidencia uma série de trafares aí nossos pessoais. Então, a gente às vezes tem duas escolhas, né? Ou você se esconde daquilo, fala, vou dar um chá de sumiço, vou desaparecer, ou você fala, não, eu vou levantar a cabeça e vou enfrentar isso, né? Vou enfrentar e vou resolver o que tiver que resolver e vou dar a volta por cima. Então, esse é o exemplo aí que a gente chama a atenção desse soerguimento, né? No sentido de uma impactoterapia, de uma cariação aí pró-evolutiva, no sentido aí cosmoético. Agora, o outro item da Fatologia, a restituição do bem-estar
a partir, então, do solevamento evolutivo. Então, o que eu observo? Quando a gente deixa de fazer esse movimento de soerguimento, esse movimento de autoenfrentamento, a gente muitas vezes cai nos nossos mecanismos de defesa do ego, de autocorrupção. E o bem-estar a gente consegue exatamente quando a gente faz o movimento ao contrário, que é buscar o enfrentamento, buscar levantar a cabeça, buscar esse soerguimento. Então esse bem-estar ele surge a partir desse movimento aí de renovação que a pessoa investe. Em Parafatologia, página 10, na 4ª e 5ª linhas, poderia ampliar o reerguimento revitalizador do autoparapsiquismo lúcido, permitindo a superação do conservantismo eletronótico. Tá, esse item na parafatologia eu inseri em função da abordagem que eu faço na definição, que no soerguimento, que não é só assim a superação da adversidade, mas é quando a pessoa ela se impõe um alto desafio evolutivo e ela vai em busca daquilo a partir das suas reciclagens então intraconscienciais. Então no caso aqui do pesquisador ou do cientista eletronótico, então muitas vezes o que vai ali ajudar essa pessoa a sair desse movimento mais de matéria, de não enxergar mais o lado multidimensional, exatamente fazer a reciclagem, o reerguimento, o soerguimento, no sentido do desenvolvimento do parapsiquismo. Então, com isso, a pessoa vai enxergar, então, abordagens ou situações que vão além da matéria que o cientista muitas vezes está acostumado. Então, com isso, ele vai alcançar ali a superação desse conservantismo eletronótico. Então, foi nesse sentido aí que eu coloquei esse item. Venho fazendo questionamentos ao meu amparador sobre retrovidas em outros países. Ao ler sobre um país, peço a ele que sinalize com a sinalética parapsíquica, caso eu tenha relação direta com aquele país. Tal conduta seria válida ou ideal é não fazer tais solicitações? Não. Aí depende do seu convívio com o amparador. Eu desejo que você alcance bons resultados com tudo isso, né? Agora, gente, eu estou aqui com a revista Contato, que está mostrando aqui o 14º Encontro Paranaense de Psicologia e o primeiro Encontro Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira. Termina amanhã. É muita gente que está nesse congresso aí, nesse encontro. Vale a pena ver isso, tá? Hoje é tanto que a minha mulher vai passar lá muito tempo, até de noite, ela nem sabe a hora que ela volta. E amanhã é que termina, não é isso? É. Pode falar aí, ô professor. Daiane, é que tinha vários aqui que ia perguntaram, mas tudo bem, eu já achei mais. Na ciclologia, o primeiro ciclo, o ciclo baque desestabilizante, soerguimento reequilibrador. Isso, então, o que a gente observa, Arlindo, no nosso contexto aí, pensando na vida intrafísica, né? Então, muitas vezes a gente vai passar por adversidades, por vicissitudes que vão causar um impacto. Então, aí você tem aquele baque que é desestabilizante no primeiro momento. Agora, se a pessoa ela olha para frente, ela não fica no queixume, na reclamação, e ela tem aquele desejo íntimo, ela usa a sua vontade para dar a volta por cima, ela vai chegar naquele segundo momento aqui do ciclo, que é exatamente esse soerguimento reequilibrador, que é a conquista do bem-estar, porque ela está fazendo um movimento ali para superar aquilo. Então ela sai de uma condição que é desestabilizante, né, para uma condição que é de equilíbrio. É nesse sentido aí o ciclo. E na página 11, polinomiologia, eu só tenho um polinômio, né? Uhum. Polinômio sexológico, impactar, tranquilizar, soerguer, motivar. Isso. Então, esse polinômio ressexológico, ele tem bastante relação aqui com o tema do soerguimento, exatamente porque muitas vezes, de novo, né, no contexto da vida humana, ou às vezes por um próprio desafio, né, que a pessoa se autoimpõe, aquilo gera um impacto. Então, aquilo mexe com a pessoa.
E aquilo é positivo porque vai muitas vezes tirar a pessoa do lugar, vai tirar a pessoa daquela zona de conforto, daquele comodismo. Então a pessoa, ela sai daquele instante ali do impacto para ela chegar num momento de maior tranquilização, e aí quando aquilo acalma, muitas vezes a gente sai do lado mais emocional, consegue raciocinar melhor, né, nesse momento aqui de tranquilização, e aí sim consegue partir então para o soerguimento, né? Então o ato de, não, então vamos agora olhar para frente e vamos levantar. E aí com isso, né, esse movimento de olhar para frente, levantar, a pessoa vai chegar aqui nessa motivação, né, para conseguir ali dia após dia e sustentando aquele soerguimento. Então essa é a ideia aqui desse polinômio. Tá, ok, obrigado. Podia comentar o paradoxo? O paradoxo diz sobrevirem ocorrências aparentemente negativas, mas benéficas para a evolução pessoal. Então, esse é aquele olhar, Adriana, que quando a gente olha o lado mais cheio do copo, né? Então, ao invés de... Então, tem duas situações. Ou eu posso ter aquele olhar mais pessimista, ou eu faço um olhar mais otimista. E olhar aquelas situações que acontecem com a gente, não só por esse lado negativo, mas como uma oportunidade da pessoa poder melhorar, da pessoa sair mesmo daquela zona de conforto, né? Sair daquela condição assim que é antievolutiva. Aí você me fez lembrar de uma citação que tem no verbete do César, que é o contragolpe evolutivo. Então tem lá, ele fez uma listagem de 10 citações. Uma delas é assim, os golpes da adversidade são terrivelmente amargos, mas nunca estéreis. Né? Então aquilo dá um baque, muitas vezes desestabiliza, mas na hora que a gente consegue raciocinar em cima daquilo, né, sair do lado emocional, a gente começa a ver que a gente tira muito partido e muito proveito. Né? Então essa eu vejo que é a ideia aí desse paradoxo. Daiane, então será que nós poderíamos afirmar que os nossos avanços evolutivos, nossas conquistas evolutivas, a maioria dessas conquistas é gerada pelo soerguimento? Eu vejo que inicialmente, assim, se a gente olhar todo o nosso movimento aí, nossa história evolutiva, eu vejo que muitas situações assim de trafores que a gente hoje tem, que hoje a gente possui, eles vieram muito desse movimento sim de soerguimento, essa força de autossuperação, esse movimento de autoenfrentamento. Então a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Agora, o que acontece hoje que eu vejo que é um pouco diferente, né? Então tem o passado, né, que a gente muitas vezes conquistou isso de modo mais instintual. Agora a gente chegou num ponto que a gente, pelo menos teoricamente, né, a gente já sabe que a gente pode antecipar as crises evolutivas. Então, você resolveu um problema, uma crise sua, um conflito, um incômodo, aí aquilo está bem assentado, aí você pensa, bom, então agora qual é o próximo passo? Qual é a próxima crise, então, que eu mesma vou optar, que eu mesma vou escolher, para que eu adquira aí novos soerguimentos? Então, eu vejo que a gente já está num contexto aí melhor, né? Considerando aí essa sua pergunta. Muito bom. Não sei se clareou, se Sim. ajudou. É isso aí, é o ritmo evolutivo. Então, a gente vai passando de um estágio para o outro e tendo essas lições que podem facilitar aí o nosso caminho, né? Isso aí. Daiane, aqui em cima no ar. Uhum. É Eu a não marca, sei né? se você fez relação do soerguimento com a questão do mitridatismo e também da resiliência, porque são questões também que têm ligação com o soerguimento, né? Uhum. Conforme a Consim vai fazendo essas ações aí de soerguimento, ela vai se tornando cada vez mais resiliente. Uhum. Com o mitridatismo, assim, essa palavra mesmo eu não inseri no verbete, mas com relação à resiliência eu inseri. Então, por exemplo, lá na interaciologia, você pega a última interação, a interação resiliência consciencial e o soerguimento ortoexemplarista. Então, se a gente for olhar esse tema, soerguimento, ele tem relação com vários outros, né? Como se fosse tudo da mesma família. O soerguimento, o autoenfrentamento, a autossuperação e ali a resiliência. Então, você tem uma proximidade
entre esses temas. Então, no caso da resiliência, aí a gente vai falar mais daquela capacidade rápida, né, de recuperação da pessoa, também de resistir às adversidades, também de superar os obstáculos da vida. Né? E o diferencial aí do soerguimento, não só esse lado da resiliência, que também eu vejo que está aí bem inserido, mas também esse lado da pessoa ela topar ali uma coisa nova, né? Um desafio para a sua vida, para que ela mude de patamar evolutivo. Né? Então, eu vejo que esses temas, esses conceitos, eles apresentam uma proximidade, mas tem ali um pequeno diferencial, e a interação dos dois vão levar ali, no final, à superação. E tem também a questão da soerguimentologia, criar uma ciência para estudar os diversos tipos de soerguimentos que envolvem a realização da PROEX. A soerguimentologia. Está bem dentro do tema aí seu, né? Próximo disso eu coloquei um binômio ali, a soerguimentogenia e a relação com a reciclogenia. Né? Que talvez tenha relação com isso que você está colocando, né, Marta? Professor, dentro da errologia, como saber de fato se conseguimos atingir um novo patamar evolutivo? Os principais fatores para testar a passagem para outro nível evolutivo seriam a mudança na qualificação do erro, a diminuição da incidência e o reconhecimento e retificação imediata? Poderia comentar? Não há dúvida, mas o problema é ver o que aquilo está influindo na consciência em si. Influindo, eu estou falando do ponto de vista positivo. Isso aí é que vai mostrar que a pessoa, ela mudou. Então, eu gosto de falar aquele caso do cantor que vai cantar, mas faz careta demais. Ele ainda não domina o ato de cantar. Agora, quando ele começa a cantar sem fazer careta, com o pé nas costas, ele está dominando o processo, ele já mudou de patamar. Então, veja bem o problema do esforço da pessoa e o que é que está trazendo de melhor para ela, que está realmente melhorando. Professor, o senhor poderia ampliar na complementação do DSS afirmativa. A verdadeira felicidade é se interar com profundidade da inteligência evolutiva. Contudo, não devemos buscar agradar com as abordagens. Procuremos, antes de tudo, esclarecer com os nossos raciocínios. Pelo seguinte, as pessoas gostam de agradar. Quem agrada está fazendo tacom. O problema é que a TARES, ou seja, a tarefa do esclarecimento, ela não agrada muito, não. Quando ela funciona, quase sempre ela desagrada. Por quê? Ela é antipática. Ela exige o desafio da renovação. Isso é esclarecimento. Porque agradar, a pessoa está apenas repetindo aquilo que já existe, não tem novidade nenhuma. Agora, se ela está falando e levantou a poeira, ou foi no contrapelo da pessoa, mostrou uma realidade, isso é melhor. Agora, por isso que a TARES é muito difícil de ser feita, porque ela é antipática e ela vai fundo. Então, tem que ter muita diplomacia, o modo de falar, a hora de falar, as palavras com quem, o local, testemunhas, tudo a gente tem que ver com calma. Agora, agradar, não. Isso aí é lisonja, é milhão de coisas, isso aí qualquer um faz besteira, não tem valor. Pelo contrário, a lisonja é preciso ter cuidado. Se uma pessoa começa a elogiar muito, desconfia. Muita banana para o tostão, até o macaco desconfia. Para a verbetóloga, na teoriologia, página 10, poderia ampliar a teoria da evolução através do autoesforço? Isso, então, isso aqui é a base do soerguimento, né? Colocando aqui o contexto desse verbete. Então, eu não consigo fazer nenhum soerguimento, nenhum movimento nesse sentido, se eu não partir do princípio desse autoesforço, que aquilo depende de mim, né? Depende da minha motivação em querer sair do lugar, em querer conquistar aquele novo patamar. E até eu chegar nessa conquista desse novo patamar, eu vou precisar sustentar aquele soerguimento durante um tempo, até que eu faça aquilo com os pés nas costas e chegue então na autossuperação. A presença de um bagulho energético ou a presença de uma fonte pesada de energia no ambiente
É capaz de produzir dores de cabeça mais intensas? Sim. Depende da pessoa e da sensibilidade dela. Pois observei meu padrão pensante que não considerei estar assediado. Quando o bagulho energético é de outra pessoa, qual a melhor forma de proceder? Esclarecimento? Sempre é bom esclarecer, né? A tarefa do esclarecimento, nós estamos falando aqui, já é a terceira vez hoje. A verbetógrafa, por favor, gostaria que explanasse efeitologia, página 10, segunda linha. Os efeitos paralisadores da renovação intraconsciencial na ausência de soerguimentos evolutivos. Isso, então esses efeitos paralisadores é aquela ideia. Quando a pessoa ela não faz esse movimento do pró-soerguimento, né, ou a gente poderia chamar aí também desse auto-enfrentamento, ela fica naquela zona de conforto, ela fica ali junto ou movimentando as suas autocorrupções. Então, quando a gente faz exatamente o contrário, né, faz a busca desse soerguimento, orto-exemplificador, então a gente sai, né, faz a renovação então intraconsciencial. Então, a ausência do soerguimento seria uma paralisação dessa renovação intraconsciencial. Em um livro sobre clarividência que fala a respeito do relógio de pulso afetar as energias, essa afirmação é verdadeira? Aí depende do relógio, depende da pessoa. Uma coisa que o relógio de pulso afeta e que a gente recomenda às mulheres não usar muito é se ela vai andar na esteira ou vai correr com o relógio de pulso. Isso amplia as veias do dorso da mão da pessoa. Ela fica com a mão de velha em pouco tempo se está com o relógio de pulso. Então isso aí precisa de ser visto. Agora, em matéria de energia, aí depende do que a pessoa faz, como é que é, se aquilo incomoda. Outra coisa, se a pessoa está com cebolão e é uma menina magra, isso pode afetar também o problema do braço da pessoa. Cebolão, sabe o que é cebolão? É, aquele grandalhão, pesado, por causa do peso. Se a pessoa vai correr, isso é muito negativo. Tem que abrir o olho com isso. Agora, do ponto de vista de energia, depende da pessoa. Posição, situação, tudo isso depende da pessoa. Uma pessoa que domina bem a energia, ela faz qualquer coisa, até plantando bananeira. Ela mexe com as energias e nada funciona, porque ela passa por cima disso. Ela, então, mata mosquito com bomba atômica. Né? É diferente. Você quer falar? Faz favor. Para a Daiane, então, a página 9, fatologia, a quarta linha de baixo para cima, depois segue. A restituição do bem-estar a partir do sobrelevamento evolutivo. Então, essa restituição do bem-estar, Arlinda, é aquilo que a gente falou aí um pouquinho antes. É aquela sensação que a pessoa sente mesmo de bem-estar consigo mesma, em função dela estar fazendo um movimento ali de soerguimento. Então, por experiência própria, né? Então a gente se sente melhor quando a gente tenta resolver ali o problema, tenta consertar aquilo, né? Vai a caminho do soerguimento, do que quando a gente desiste, né? Então, o desistir, esse ato de deixa para lá, a sensação de incômodo, pelo menos no meu ponto de vista, ela é muito maior, né? Então, o bem-estar, ele surge exatamente dessa força aí, desse soerguimento. Tá, ok. Oi? Fatologia, página 9, segunda linha, o alceamento de micro e macro traumas emocionais. Isso, então aí é aquele movimento da pessoa soerguer, levantar, né, daquele contexto, tanto de pequenos traumas que a pessoa sofreu, ou por traumas que ela vivenciou, ou traumas maiores. Né? Então, é aquele movimento mesmo de soerguimento. Então, ontem eu estava na faculdade e aí eu estava conversando com o professor Rui Bueno. A gente conversava sobre crise do pânico, né? As pessoas que têm ali aqueles ataques de pânico. E aí ele me falando, uma pessoa, ela em 7 sessões ali dentro da psicologia cognitiva, né, dentro dessa terapia, ela já consegue fazer o soerguimento disso. 7 sessões. E aí você vai investigando, às vezes você consegue pensar ali qual é o trauma
que vai desencadear aquela crise ou aquele ataque de pânico na pessoa. Então, ele me contou ali vários exemplos, vários casos, né? Então, isso aí é uma forma aí da gente ilustrar, né, esse ato da pessoa se levantar, né, de soerguer frente a esses micro e macro traumas emocionais. Na página 10, para a patologia, o curso intermissivo proporcionando soerguimentos evolutivos. Então, eu vejo que o curso intermissivo hoje, pelo menos no nosso contexto aí de intermissivistas, é o que dá a maior base para a gente poder ter essa força, né? Poder conseguir trabalhar melhor essa nossa vontade para conseguir efetuar esses soerguimentos evolutivos. Então, muitas vezes a pessoa, às vezes ela nem acessou ainda as informações da Conscienciologia. Então, ela chega aqui, você vai conversar com ela e ela começa a contar a sua história de vida, tal. E às vezes ela fala, olha, eu tirei forças, não sei de onde, eu lembrei de determinadas coisas, eu tinha determinados princípios, determinados valores, e eu consegui dar a volta por cima. Então, às vezes você vai investigar melhor. Então, às vezes é um intermissivista, a pessoa traz aquilo, né, bem fincado do seu curso intermissivo e dá aquela força maior desse soerguimento. Então, no nosso caso também, aí se a gente for pensar, soerguimento a gente encontra na sociedade de modo geral. E aí, para o nosso contexto de intermissivista, isso acaba tendo um peso maior até, se a gente for olhar. Porque, veja, eu tive um curso intermissivo. Se eu não conseguir efetuar um soerguimento ortoexemplificador, é uma vergonha, né? Porque eu já vim gabaritado, já estudei lá uma série de disciplinas, me preparei. E aí, perante uma pessoa que nem tem curso intermissivo, às vezes ela sai melhor, então aquilo é um tapa na cara, né? No nosso contexto aí evolutivo. Então eu vejo desse modo aí também. Ok. E na binomiologia, o binômio transtorno temporário e benefício permanente me faz assim, parecer a questão do gargalo evolutivo. E às vezes essa questão de temporalidade, as pessoas pensam que é algo assim que dias ou semanas, na realidade podem ser meses ou anos. Dá para você comentar um pouquinho mais aí se isso teria coerência nesse sentido, como é que você viu? Isso, tem uma relação sim com isso que você está colocando. Então, se a gente pegar aqui, ó, o binômio transtorno temporário. Então, às vezes a gente está naquele contexto de maior adversidade mesmo na vida, né? Então, se a gente olhar o nosso histórico, desde quando a gente nasce até a gente chegar lá ao final da vida, a gente vai passar por situações desse tipo que vão caracterizar esse transtorno aí temporário. E o soerguimento é justamente a pessoa conseguir suportar isso e romper com esse transtorno temporário para chegar naquele benefício permanente, né? Porque a sensação de superação, ela é muito melhor do ponto de vista, né, se a gente olhar para aquele momento ali do transtorno. E uma coisa que eu gosto de ressaltar no soerguimento é assim, a pessoa que tem esse potencial de soerguimento, ela olha para frente. Ela não olha para aquele contexto ali de adversidade que ela está passando. Ela olha para a possibilidade de superação, para a possibilidade de melhora. Então, quando ela faz isso, ela consegue dar mais agilidade, dar mais rapidez a esse soerguimento. E aí esse transtorno temporário, ele vai ficando cada vez mais temporário. Ok. E saideira. Na interaciologia, tem a interação trafor-soerguimento. Você consegue assim, identificar ou enumerar o que você considera como que a pessoa deve usar como maior trafor para, nesse momento de soerguimento, vai passar rápido, mais rápido? Você fala um específico ou um conjunto? Como vier para você. Como queira. Olha, você pode olhar, você pode considerar o seu mega trafor, aquilo que você tem de mais forte aí em você para te ajudar nesse soerguimento, como você pode considerar uma série de trafores que são tendências ali da pessoa. Então, por exemplo, aquela pessoa que não tem ali o trafor do pessimismo, ela é mais otimista. Então, esse trafor do otimismo ajuda no soerguimento, né? Aquela pessoa que tem maior capacidade de pensar na solução, ela é da solucionática, ela não é muito assim de ficar pensando no problema, né, de ficar se envolvendo naquilo e chorando por aquilo, não, ela olha para a solução, né, a solucionática. Então isso dá força para o soerguimento. Então aí a gente poderia pensar em vários, né, que tem relação com isso.
Mas o trafor é o que vai embasar esse movimento do soerguimento, que aí a pessoa puxa mais para a racionalidade. Até a própria racionalidade a gente poderia colocar também como um trafor aí para ajudar nesse soerguimento. Tá. Ou seja, não teria um trafor específico, depende da característica da pessoa e da situação que ela tenha que se soerguer. Eu penso que não teria um trafor característico, não. Talvez a gente tenha grupos ali de trafores que possam ajudar mais nesse soerguimento, mas mesmo que a pessoa não tenha aqueles determinados que a gente acha que são mais fortes, o trafor em si, ou aquele conjunto de traços positivos, eles vão auxiliar no soerguimento. Então, a base é essa condição mesmo, é o que eu tenho de bom, né? Então, eu não sou tão ruim assim, eu tenho alguma coisa de bom. Então, eu vou pegar esse algo de bom, vou levantar a cabeça, vou olhar para frente e vou dar a volta por cima. Essa é a base do soerguimento. Entendi. Ou até mesmo a oportunidade de ela descobrir um trafal e desenvolver um trafor para um trafor. Isso também. Isso também é importante. Agora, você me fez lembrar também uma outra citação, que também está lá nesse verbete que eu coloco ali na remissiologia do contragolpe evolutivo. Essa citação ela diz o seguinte, ó: muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer. Então, essa citação eu considero assim, bem séria e assim, bem encaixada para esse tema aqui do soerguimento, né? Então, a grandeza ali das suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer. Então, a vida da gente, de certo modo, ela nos oferece esse conjunto de obstáculos e eu tenho a opção de tentar romper com esses obstáculos, tentar vencer, ou eu tenho a opção de, né, falar, não, vou deixar para a próxima vida. Né? Então, o soerguimento é justamente o contrário, não vou deixar para a próxima vida, vamos ver o que é que eu consigo fazer nessa, né? Hoje, aqui, agora, né? É nesse sentido aí. Ótimo, obrigado. Daiane, parabéns aí pelo seu verbete. E aí eu gostaria de que você comentasse a ideia em cima dessa questão que o colega ali levantou, trouxe, né? Que você exemplificou que não há outra forma. Que tal a gente pensar na questão de que a consciência, essa consciência que é soerguedora, será que está correto? Ela compete com ela mesma em cima do autoconhecimento? Sim, a gente pode dizer isso, ela faz uma autocompetição no sentido positivo, né? Então ela se puxa para frente, cada vez mais, ela se puxa para frente, né? Então um movimento de encarar um desafio de frente. Né? Porque inclusive ela é continuista, não? Porque ela se percebe com essa motivação, automotivação, e daí ela se automotiva novamente para melhorar algum setor da vida que estava lá meio complicado, não? Isso, é isso mesmo. O João Paulo falou uma palavra aqui interessante, é o auto-imperdoador. Né? Então, é nessa linha aí de raciocínio mesmo que a gente pode fazer esse olhar aí para o soerguimento mesmo. Né? Então, o que é que eu tenho que melhorar? E vamos em frente, né? Não, mas eu errei aqui, não, eu não posso mais errar nisso, né? Então, vamos para frente, né? Eu quero sair do lugar, então vamos para frente. Então, você patina aqui, patina ali, cai aqui, cai ali, mas você olha para frente e faz esse movimento aí de se soerguer. Porque cada dificuldade, cada crise, ela se apresenta como própria motivação para a gente conseguir caminhar. Não? Exatamente. Quando a gente consegue olhar para a crise desse modo, aí a gente vê a crise como oportunidade, Lucia, é isso mesmo. Aí a gente consegue partir para o soerguimento. Agora, se a gente olhar a crise como, nossa, eu sou uma coitadinha, nossa, olha... Vitimização. Isso, com vitimização, aí eu não consigo caminhar para o soerguimento. Né? É bem por aí mesmo. Muito bom o seu verbete. Página 11, eu gostaria que você fizesse um paralelo entre o penúltimo e o último binômio, o penúltimo já foi falado, e a Consym Cobaia, os passos da Consym Cobaia. O penúltimo binômio?
penúltimo e o último, com os passos da Consim-Cobaia. O binômio transtorno temporário, benefício permanente, e o curso Consim-Cobaia, a técnica da Consim-Cobaia. E o último também, pode usar o último. E o soerguimento reciclogenia. Tudo tem relação aí. Então, por exemplo, lá no curso Consim-Cobaia, então a pessoa muitas vezes vai ser confrontada ali com a sua zona de conforto. Então aquilo às vezes fica bem característico, bem evidente, e às vezes a gente acaba mexendo nesses pontos. Então, quando a pessoa ela enxerga que ela está numa zona de conforto e que ela muitas vezes tem muito mais potencial com ela mesma, com as coisas que ela poderia fazer, e o tempo está passando, e às vezes ela não está priorizando aquilo que é evolutivo, então aquilo muitas vezes gera um baque, dá um choque, né? Então a pessoa entra naquele transtorno ali temporário, né? Mas se ela vai para um movimento de soerguimento, né? Então tá, descobri isso, como é que eu resolvo, né? Então, como eu resolvo é esse movimento de fazer o soerguimento. Então, a pessoa pode entrar aí nesse benefício permanente. Então, automaticamente, se a gente fizer isso com frequência, né? Então, resolvi um problema, né? Vou pegar um outro desafio para me gerar um novo problema, para eu chegar num nível de superação. Então, eu entro nesse último binômio aqui, que é como se fosse um ciclo, né? O ciclo de reciclagem, né? A reciclogenia, que é essa assunção de desafios novos, sempre, sempre e sempre, para a gente conseguir sair do lugar, né? Então, se está tudo muito bom, às vezes é sinal de que você não está fazendo muita coisa. Mas se você está ali assumindo mais pressão, assumindo mais desafios, significa que você está, né, se gabaritando, né, no sentido do soerguimento. Então, eu vejo desse modo. Não sei se eu consegui juntar aí as três coisas. Deu para entender bem. Muito obrigada. Daiane. Oi, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta agora para o professor Valdo. Ah, tá bom. Aqui no verbete, professor Valdo, Sim. na página 39, aqui em cima, no eu sei. Tem essa taxologia que o senhor coloca, que são 7 categorias de realidades a serem acessadas, objetivando a evolução pessoal e grupal. Então, esses daqui são parte dos recursos que nós temos visando o processo evolutivo. São os práticos, objetivos, concretos, palpáveis que a gente tem. Tem mais coisa aqui, por exemplo, eu não falei em laboratório, é uma opção de coisa. Entende? É muita coisa que tem. Agora, aqui, ó, eu estou chamando muita atenção para ver se a pessoa pensa. O curso conscienciológico. Nós temos o curso aqui e tem o curso intermissivo. Central extrafísica, parapsicoteca, auto para procedência. Isso tudo faz a pessoa pensar. Agora, junto com isso, a holoteca, holocico, tertúlia. De modo geral, isso é tudo prático. Uma outra coisa, aqui, ó, você não gasta muito dinheiro para essas coisas. Só os cursos que às vezes paga, algum livro que a pessoa compra. Agora, por exemplo, a pessoa pode vir aqui e não gastar nada com livro, é só ir à holoteca. Agora, no caso, então, esse seria um viés para orientar as pessoas para se preocuparem mais com o processo evolutivo. Pois o que eu quero mostrar é o acesso fácil que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo a era da fartura. Isso aqui é a prova disso. Era da fartura. Tudo à mão, tudo fácil. O que nós temos aqui para estudar a conscienciologia, qual a ciência que tem isso com essa facilidade? Não, eu desafio vocês a arranjar uma faculdade, uma universidade, onde seja tudo gratuito, do jeito que nós somos. É isso que eles quiseram falar comigo aí, para transformar isso aqui numa, entende? Um campus universitário. Eu falei assim, não, se for, começa tudo via institucionalização e a burocracia. Os nossos voluntários aqui não são burocratas. A turma estuda demais. Agora, veja, nós temos uma coisa que as universidades não têm. A Unicim. A Unicim, gente, é uma coisa terrível. Pensem bem. Ela vê tudo, examina tudo das instituições. E dentro daqui, ó, dentro de casa.
Eu acho que toda universidade devia ter um Unicim. Isso eu já falava na época que eu trabalhei lá, 18 anos. Paulo, mas você não acha que com o decorrer dos anos... Como é que é? Você não acha que com o decorrer dos anos vai existir uma tendência natural a todas essas... Vamos ver de que modo, quando é que eles mudam. Eu sou favorável que mudança tem que ser a maior. A maioria das mudanças que faz nesse sentido, quando eles entram, é a pior. É a menor. É uma regressão. Se o negócio for a favor, nós estamos com tudo, braços abertos, as portas abertas. Nós nunca fechamos a porta aqui para ninguém. A questão da faculdade, dessa forma acadêmica, o que você fala de ser... Sei, mas isso, olha, é muito relativo esse negócio de institucionalizar curso. Eu conheço um monte de gente no interior que é mais sábio do que todos os sábios de lá. O juiz, o advogado, o médico maior da área, tudo isso. E ele era autodidata. Eu vi um monte desse povo. Tudo depende da pessoa. É o que a gente bate aqui. O que interessa é você. A escola, ela se torna secundário perante o aluno. Se o aluno é bom, ele supera a escola. Se o aluno é bom, ele fica sabendo mais que o professor que dá aula para ele. Então, de modo que esse negócio de institucionalizar a escola é relativo, é bom. Se a gente conseguir fazer isso dentro de uma boa, sem haver alteração dos princípios nossos de liberdade democrática de pesquisa, tudo bem. É que nem a questão da política, né? É importante, é boa. Mas a política tem tudo. Política tem tudo. A política que nós queremos é a política evolutiva, da inteligência evolutiva. É a democracia aberta. Se a gente conseguir, tudo bem. Até o momento, nós estamos na base da banana. Eu já plantei um bananal aí, qualquer coisa a gente manda lá. Em vez de banana, dá bananeira para esse povo. Você veja bem, o amigo que esteve aqui é meu amigo de 40 anos, era reitor da Universidade aí do Paraná, uma das maiores dela. Ele vem para mim e fala assim, Valdo, eu sou amigo do ministro, ele está querendo fazer uma universidade mais aberta. Você não quer fazer isso? É só eu ligar para ele aqui, que a gente faz isso aqui na hora. Eu falei assim, nunca, de modo algum. Eu não quero institucionalizar nada, porque senão vira isso que você faz. Ele a vida inteira fez escola com um monte de coisa, porque arranjou dinheiro, subsídios do governo. Aqui não, nós somos voluntários. Isso aqui é diferente. Por exemplo, eu ajudei a fazer aquela universidade lá, aberta lá de Brasília, sabe? Mas eu fui lá e vi as coisas e vi que o negócio institucionalizou tudo. Eu não volto aqui mais. Da Paz, né? Hein? Da Paz, que é a universidade. Não, a outra lá, aquela daquele povo lá, como é que é o nome lá do... Aquela eu ajudei. Eu fiz reuniões com eles, uma mesa dos professores, com o povo todo, me pediram opinião, eu dei a opinião que devia ser feito. Mas depois cheguei lá, estava todo mundo interessado em dinheiro, lá, com opção de coisa, subsídio de novo. Subsídio do governo. Comissão. Aonde tem comissão, não tem estudo. E é assim por todo lado. Outra coisa, pesquisa de ciência. A maioria tem comissão. Está todo mundo atrás de subsídio para poder fazer pesquisa. Todo mundo atrás disso. Em primeiro lugar, eles pensam nisso, depois que vem a pesquisa. Isso aí não pode. Nós temos que ser autênticos, transparentes, fidedignos. Eu sei que tudo isso é difícil, mas a gente tem que bater, né? É por aí. O caminho é por aí. Professor Valdo, no DAC... na página 39, esclarecimentologia. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as perguntas podem ser meios de acessos positivos às melhores realidades. Questionamento, chave científica. Gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre isso. Aqui, ó, esclarecimentologia. As perguntas podem ser meios de acesso positivo às melhores realidades. Pergunta. Por isso que a gente faz aqui esse curso das respostas, que é o problema que a gente faz aqui. Questionamento, uma chave científica. A holoteca é a omnisciência paracerebral. Olha bem, vamos entender o que é isso. Vale informar ainda, o tertuliário é recurso de valorização específica da consciência pré-serenona, situada na escala evolutiva das consciências entre com os réus e os serenones.
A verdadeira felicidade é se inteirar com profundidade da inteligência evolutiva. Contudo, não devemos buscar agradar com as abordagens, é aquilo que eu falei antes. Nós devemos procurar, antes de tudo, esclarecer com os nossos raciocínios. E, se for possível, com os exemplos. Exemplos pessoais, se for possível. Isso é que é ideal. Então, veja, o acesso, eu estou mostrando que tem de todo tipo. Hoje, por exemplo, vocês querem ter mais acesso do que a internet? Mas veja, onde tem mais besteira é na internet. Onde tem mais engano é na internet. Então, a gente tem que ir com calma, que é a natureza humana. É muito difícil achar qualquer coisa que não tem lixo, de algum modo, ou lixão, de algum modo, na vida humana. Todo lado tem. Então, a gente tem que estar de olho e fazer o discernimento. Por isso que eu falo, a base de tudo é discernimento. Agora, nós temos que pesquisar para fazer análise e a seletividade das boas coisas. Ficar com as boas e esquecer que não presta. Esse é que é o caminho. Agora, ó, eu falo aqui na premissa 7 categorias de trafores pessoais. Esses aí que são sérios. Autoexperiência, autodiscernimento, autopriorização, convivialidade, cosmoética, força presencial e interassistencialidade. Se a pessoa começar a analisar esses 7, que não é fácil de analisar com calma a própria vida, ela muda tudo. Só isso aí já muda a pessoa. 7 itens. Parece muito fácil. Parece uma coisa banal, mas não é. Tudo isso exige muito da gente. Perguntar não tão assim claro como eu pergunto, ou não perguntar? É preferível perguntar claro mesmo, tudo que você puder. Quanto mais perguntar, melhor. A pessoa que faz pergunta mais errada, ela está ajudando os outros. Toda pergunta ajuda, não é questão de pesquisa. Vale a pena, é questionamento. Não desistir, né? Fazer como não desistir. Insista, não desista. Entende? Esqueça a loteria. Esqueça. Mas vai fazer pesquisa. Insista, aqui, não desista, é a expressão da loteria. Não busquemos agradar com as abordagens. Quer dizer, o importante é usar o não queira fazer média com os outros. Dê uma banana para os outros e para a opinião pública. Mas faça pesquisa. Tá bom, obrigada. Enfatologia, página 9, terceira linha, por favor. Relate o sobreparamento da revolta quanto à ocorrência traumática. Esse sobreparamento da revolta, ele é necessário para que a pessoa ela consiga chegar no soerguimento daquela vicissitude, daquela adversidade que a pessoa está vivendo. Então, muitas vezes, ali no momento de adversidade, a gente vai ver que a pessoa fica agressiva, fica mal-humorada, né, fica revoltada dentro daquele contexto. Então, se a gente for olhar, por exemplo, até num olhar dentro da psicologia, estudar lá os mecanismos de defesa do ego, a gente às vezes vai ver que a pessoa, nesse momento, quando ela se revolta, que ela fica mal-humorada, muitas vezes ela está tentando minimizar aquele desconforto, né, aquele conflito íntimo. E aí, às vezes, ela busca, ao invés do sobreparamento, ao invés do soerguimento, ela busca aquele mecanismo de defesa. Então, às vezes, ela cai até na racionalização. Então, ela fala assim, eu não vou, por exemplo, escrever um verbete, porque tem muito detalhe, tem que ficar colocando negrito no final do ponto, tem que ver se o ponto e vírgula está em itálico ou não. É muito detalhe, eu não vou fazer isso não. Então, assim, tá tudo certo, tem muito detalhe, mas a pessoa é que perde. Né? Então ela usou Fala com ele que a rua é a baratrosfera. Então ela fica revoltada por uma coisa que ela poderia superar, né? Então não vai em busca do soerguimento. O tema do verbete tem relação com algum curso intermissivo? Está na cara que tem. Pois venho aplicando, é para você, pois venho aplicando este ato desde a infância com certa facilidade. Principalmente atos de exemplo da saída de hábitos doentios, como bebida alcoólica e situações de conflito em casa. Olhe o lado importante e analise as causas de doenças ou desconfortos. Creio que essa característica relaciona com a palavra julgaminador, extraída de uma rememoração do curso intermissivo.
Julgaminador. Ele arranjou aí a palavra. Pode falar que é com vocês. Eu nem conheço essa palavra. Mas a pessoa está fazendo esse movimento. Está julgando, primeiro ele está minando o assunto para depois julgar. Isso, julgaminador. Está no caminho. Agora já pode buscar uns desafios aí maiores, né? Mais evolutivos. Não, para mim ele está também pensando que ele está julgando, conjuminando. Conjuminar. Professor, o senhor pode explicar como funciona a técnica da mega-análise do verbete? Isso aí seria você, que eu quero ver o que você vai falar sobre isso. Que eu ensinei para o João Paulo, mas hoje ele dá aula para mim. Ele é o discípulo que superou o mestre. Menos. A mega-análise é uma técnica desenvolvida pelo professor Valdo e que a gente faz uma análise de conteúdo. Ou seja, a gente destaca palavras, a gente ali mais ou menos estipulou entre 20, 22, 18 palavras, por volta de 20 palavras, que a gente tenta buscar a síntese do tema do verbete. Então, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, que vai ser na Consciência, comemorativa de 10 anos da tertúlia. Mas a gente pode adiantar. É como se você tivesse o tema de verbete na cabeça, deixar ele bem fixo na sua cabeça e vá lendo o texto em si. À medida que você vai lendo, você vai destacando as palavras que você acha que sintetizam aquilo, não exatamente por um viés, pode ser por outro. Então, às vezes, o tema é homeostático. Por exemplo, hoje teve a palavra crise, não é? O tema hoje é homeostático. Aí você tem crise, que é um viés em cima do seu erguimento. O seu erguimento vem a partir de uma crise. Então, a pessoa se levanta, sente disso. Então, tem otimismo, tem autoesforço, autoconfiança. Então, são palavras que sintetizam o tema. Então, uma análise de conteúdo. Então, depois você lê. Por isso que é feito até antes no começo da tertúlia. Você lendo aquela lista, você já tem uma síntese dos vieses, diferentes vieses do tema do verbete. Basicamente isso. Não, por exemplo, olha, é bom aqui a gente falar. Nas 20 que você colocou, tem autorrevitalização, autossuperação, ascensão, renovação, sobrepairamento, autoevoluciologia. Só esses aí, você quer mais síntese do que isso? Isso aí é perfeito. Agora, enfatologia, página 9, 9ª linha. Poderia relatar o brio cosmoético motivando soerguimentos evolutivos? Esse brio cosmoético é para chamar atenção para a vergonha na cara, né? Para a pessoa conseguir sair do lugar, né? Então, às vezes, ela vai olhar a sua condição, está tudo certo para ela fazer o soerguimento, caminhar para isso, mas, né, fica travada, né? Está patinando. Então, esse brio cosmoético é essa vergonha na cara para a pessoa sair do lugar, né? Chamar atenção para isso. Enfatologia, agora não, agora esse aqui não é paradoxologia, página 11. Gostaria que relatasse o paradoxo de sobrevirem ocorrências aparentemente negativas, mas benéficas para a evolução pessoal? Então, esse é aquele olhar positivo em cima da adversidade que muitas vezes a gente vai enfrentar. Então, aquilo pode ser aparentemente negativo no contexto da vida da pessoa, mas se ela for olhar para um contexto evolutivo, aquilo pode ser altamente benéfico, tanto ali num sentido de uma adversidade, quanto num sentido ali da busca de um desafio. Então, vou colocar assim um exemplo que hoje está bem assim comum aqui na comunidade, que é, por exemplo, escrever aí o verbete. Então, na hora que a pessoa vai escrever esse verbete, então ela vai enfrentar uma série de dificuldades. Então, ela vai ter que estudar aquele tema, então ela sente pressão, às vezes, em cima daquilo, né? Ela não está muito habituada, ela vai errar várias coisas. Então, quando se ela olhar para isso, considerando só a dificuldade, ela não vê o alcance, né, do benefício evolutivo. Então, o paradoxo está bem nesse sentido.
O verbete do DAC, em argumentação, poderia ampliar o item 6, acesso ao evoluciólogo do grupo evolutivo. Olha, o acesso ao evoluciólogo é um problema da pessoa ter autoconsciencialidade da sua condição de mini peça do maxi-mecanismo. Através disso, eles vão facilitando os contatos e vão ampliando as abordagens ao trabalho da pessoa. Por acaso o senhor já conheceu algum xamã evoluciólogo? Não, existem muitos ex-xamãs que são evoluciólogos. Xamã, quem é que não foi? A maioria foi aqui. Então, isso varia muito. Agora, atualmente tem um aí que não é evoluciólogo, que é xamã, que de vez em quando aparece aí, que ajuda a Rose Garden com os processos da natureza. Atualmente eles estão tudo felizes, porque nós estamos numa espécie de primavera antecipada, né? Com muita flor, muito passarinho. A situação atualmente, a sinfonia de pássaro é impressionante. Já são as chamadas vozes da primavera, né? Já começaram a cantar aí fora. É muita gente. Ainda ontem tinha aí um nosso amigo, que deve ser uma amiga, né, que está muito apaixonado, está cantando sem parar, que é o roxinol brasileiro. Qual que é o roxinol brasileiro? Tem um nome, sabiá. Agora, tem vários, inclusive tem uma ave grandona aí que de vez em quando está assustando a gente. E não é aquele grandão, não. Sabe, é diferente. O Roberto está vendo, ver se localiza. Agora, nessa época, o ideal seria a gente estar registrando, gravando o canto dos pássaros. Aqui está demais. Esse ano, então, está violento. Agora, esse grandão, de vez em quando, ele me assusta lá em casa, porque faz barulho. Hein? Eu não sei, preciso saber com o Roberto. Olha, ele está falando aqui uma hipótese. Você chegou a ver? Eu vivo no litoral e lá a gente tem muito. Ela é grandona? É tipo um galináceo. Isso. Desse tamanho, então, esticado. Pode ser que seja. Agora, me conta. Arancona. Ela ele fala tem alto. Algumas diferenciações na denominação. Assim. Ela grita para valer, é forte? É parecido com o jacu. É um galináceo, ele é comprido, esticado, é como uma galinha esticada. Esse é o povo aí, Roberto. Dá um jeito. É que hoje pela manhã eu ouvi, bem cedo. Eles fazem muito barulho, ficam em arbustos diferentes. Então deve ser esse. Ele tem experiência do assunto, é parente dele. Ele é de Santa Catarina. É tudo perto. Né? Professor Valdo, sim. Aqui no DAC, ainda em Conscienciologia, estes 3 últimos itens, acesso aos amparadores da TENEPS, acesso ao evoluciólogo do grupo evolutivo e acesso ao serenão, a condição mais precisa é o parapsiquismo? Sem isso é difícil, né? Não tem outro acesso, não. Pelo seguinte, esse povo não é simples aqui, né? Você, por exemplo, a TENEPS você encontra. Isso aí é mais fácil de encontrar. Aqui é um monte de gente que pratica a TENEPS. Mas agora, a hora que chega com o evoluciólogo e serenão, o negócio começa a ficar mais difícil. É preciso de ter parapsiquismo, não tem jeito. É o processo multidimensional, de parapercepção, para entrar no item. E outra coisa, serenão e evoluciólogo, geralmente, principalmente o serenão, você só encontra com ele se ele quiser. É ele que tem o jogo de mando. Então, a gente tem que pensar, como é que fica? Entende? Para o experimentador, professor Valdo, a questão, assim, que eu não identifico nitidamente o parapsiquismo, mas em alguns sentidos eu identifico uma intuição. Pois é, mas quando é assim, você deve anotar, porque se os amparadores querem transmitir a mensagem para você, eles vão acabar transmitindo. Às vezes vem até indiretamente através de outra pessoa. O que você quer? Você quer alguma coisa? O que é? É por causa do som?
É, problema de sono. Nós falamos do passarinho aí, o som caiu. Que ele é muito forte. Tá certo, professor. Tá certo? Aqui no B, na página 10, tecnologia, você poderia falar um pouco da tecnologia de autocompreensão das realidades? Como seria essa técnica? Técnica da autocompreensão das realidades. Isso, essa é uma técnica que a pessoa precisa aplicar para ela conseguir fazer esse movimento de soerguimento, que é ela olhar para aquele contexto que ela está passando, né, aquela adversidade, ou aquele autodesafio que ela mesma se impôs, e ela compreender a realidade daquilo. Né? Então tá, aconteceu isso, por quê? Até que ponto eu sou responsável por essa adversidade? Será que eu mesma cavei isso? Aconteceu um acidente. Até que ponto eu tive mini avisos, pequenos mini acidentes, antes de acontecer esse acidente mais grave? E eu não percebi. O que é que eu estava fazendo de errado? Então, essa autocompreensão da realidade faz a pessoa, então, chegar nesse dar a volta por cima. Então, essa foi a ideia que eu quis trabalhar aqui a partir dessa técnica. No caso, seria ela levantar hipóteses para entender as ocorrências, que sejam uma situação que não foi bem sucedida, alguma coisa assim, ela fazer levantar hipóteses e ver se realmente consegue chegar na própria realidade, é isso? Isso mesmo, desde um insucesso, algum fracasso, até ali algum trauma ali mais sério, né? Alguma adversidade mais séria. Né? Desde a coisa pequenininha até aquele acontecimento maior, mais trágico. É a pessoa conseguir fazer uma análise mais racional e tentar compreender aquela realidade. Então, se a gente não aplica essa técnica, é muito difícil chegar no soerguimento. Né? Então, essa compreensão ela é necessária para a pessoa sair desse patamar de autovitimização. Yane, aqui na parafatologia, página 10, antepenúltima linha, o item, o soerguimento evolutivo evitando a subjugação às assedialidades extrafísicas. Isso, então esse soerguimento para evitar essas assedialidades extrafísicas, ele começa primeiro com um mapeamento da autobencenidade pessoal, ou dos autoassédios. Então, às vezes a gente começa a observar que a gente mesmo começa a criar problema para a gente mesmo. Então, quando a gente começa a descobrir isso mais rápido, né, fala, caramba, olha só o que eu estou pensionizando e olha só o que é que eu estou fazendo comigo mesma. Então, quando você começa a descobrir isso, então você parte para tentar atenuar isso cada vez mais, para conseguir chegar nesse soerguimento evolutivo, para sair dessa subjugação às assedialidades, então, extrafísicas. Né? Então, parte desse movimento da pessoa descobrir esse autoassédio, né, que está linkando com essas consciências, então, extrafísicas, que aí vão se aproveitar desse contexto aí, dessa pensionização mais patológica. Professor Valdo, sim, aqui no B, quer continuar, Cris? Mais uma. Pois, você pergunta. Ok. Aqui no B. Pode tirar para o ímpar aí para a gente ver. Ela deixou, obrigada. Aqui no seu verbete, na página 38, nessa listagem de caracterologia, o senhor trouxe o item número 4, que é a convivialidade. Eu estava pensando que existem algumas pessoas que servem como senha. Parece que a proximidade daquela pessoa faz você desenvolver aquele assunto específico. Que às vezes ela tem um acesso extrafísico que você não tem. Como assim? Ela tem sensibilidade em certas coisas que você não tem. Sim. E o melhor da história, às vezes ela nem sabe que ela tem essa sensibilidade daquele nível. Sim. Tudo tem, tudo isso existe em matéria de parapsiquismo. Agora veja, desses 7 itens, a convivialidade parece ser dos mais banais que tem aqui. Você não acha? Eu acho que é um dos mais sérios. No entanto, é dos mais sérios que tem. O problema da gente conviver é importantíssimo por causa do processo da evolução. Eu tenho falado disso de todo jeito, as companhias evolutivas. Nós não podemos desprezar isso nunca. Vocês não sabem, a coisa mais séria da minha vida, talvez a mais séria mesmo de todas, é eu reunir vocês aqui em Foz.
Raciocinem nisso. Ô Pilar, você já pensou nisso? Isso é terrível, pense bem. Gente, eu estou pegando o suprassumo das consciências humanas que entendem do processo de consciência delas mesmas. Que a ciência convencional não entende ela mesma, o cientista. Veja, eu estou pegando o povo que entende, que tem acesso, é o processo da acessologia, aquele que tem acessibilidade de admitir o processo evolutivo. E eu reuni aqui, nós estamos chegando a 700 pessoas. Gente, quem é que já fez isso? Eu pergunto, quem é que já fez? Agora, por que é diferente? Muita gente já reuniu, milhões. Mas veja, quem é que reuniu milhões de voluntários pacíficos, sem precisar de pegar no trabuco, e pelo contrário, vocês vieram aqui para quê? Para serem xingados por mim. Eu xingo vocês todo dia, animais, animai-vos, vamos evoluir. Vocês não acham que isso é uma vitória? É um triunfo? Agora, ó, eu fico pensando nisso, e aquele nosso amigo aí, um dos emissários lá do Transmentor, ele falou assim, olha, nós já vamos. É uma pena, porque se eu pudesse, eu ia ficar aqui com vocês. Quer dizer, ele gostou daqui, ele viu o ambiente, como é que está. Outra coisa, esse é grandão. Ele é de semiconsciência para cima. Está entendendo? Como é que é? Vocês lembram que eu já falei nesse nosso amigo que teve aí? Ele me falou isso lá em casa. Os 3 foram lá se despedir de mim, sabe? Bater continência. Muito engraçado isso. Agora, veja, para mim, ele falou por causa disso. Gente, na história, vamos estudar a história. Eu já estive estudando isso já faz alguns anos. Quem é que já reuniu isso do ponto de vista de voluntário, dentro de um clima moral, sem injunção de dogma, sem nada de levar a pessoa para ela ficar eleitor de cabresto, sem forçar nada, com democracia? Quem é que já fez? Agora, visando o quê? O objetivo, a própria evolução da pessoa, mas através da conscienciologia. Então, veja, o problema da convivialidade aqui é um dos pontos altos que tem. No entanto, é uma palavra muito banal, convivialidade. Agora, é seríssimo. Sim. Eu acho que o mais sério também, além da reunião, é a sua capacidade de dar exemplo, no sentido de falar, pontuar o que cada um precisa e chamar a atenção. Não, o problema é esse. Agora, eu só vim para cá depois que eu já tinha feito um embasamento da conscienciologia. Eu trabalhei praticamente o negócio de 66 a 99. A verdade foi essa. Foi mais ou menos uns 33 anos para chegar aqui. 66 para 99, quanto que dá? Dá uns 30 anos aí, né? 30 anos. Porque foi aí, então, que eu vim para cá e falei assim, agora aqui nós vamos ampliar isso. Foi aí que a gente começou com a coisa mais séria, etc. E depois nós fizemos o tertuliário aqui. Que a gente já vinha com as reuniões aí com a Kátia e a turma lá embaixo há muitos anos. Salão Verde. Agora, o que eu vejo é isso. Esse é um dos pontos altos. Então, isso é uma boa coisa para todo mundo pensar. Pelo seguinte, as ICs são baseadas nisso. Se as ICs são baseadas nisso, tudo que você tem de contato de grupo é baseado nisso. É a convivialidade. São as companhias evolutivas. Como é que fica? Agora, outra coisa. Essas ICs estão crescendo. Hoje nós chamamos as 20 já funcionando. Como é que é isso? Isso tudo tem sua razão. A gente está conseguindo. Pouco a pouco a gente chega lá. Eu não consegui isso lá dentro do movimento espírita, fiz lá um bairro inteiro, que hoje é uma loucura de tanta casa e tanta gente que tem, mas veja, não adiantou muita coisa, aquilo é banal. Agora, o nosso aqui não tem nada de banal, é tudo brabal. Ele não é sério para chuchu, entende? Tudo que nós falamos, as coisas que a gente procura, como é que fica?
Então, mas o senhor não conseguiu no movimento espírita e conseguiu aqui? Isso tem relação com o curso intermissivo e com a capacidade de aceitação? Tem, mas isso tudo a gente está visando o curso intermissivo. Sim. Agora, o problema todo é o seguinte, que eu teria que criar aqui, esse aqui era a filosofia do processo, o princípio, lá do pandeiro. Criar aqui um campus que servisse de exemplo para os outros campos. É o que a gente está tentando fazer. Então, a Cognópolis era para caminhar para isso. Agora, a hora que isso aqui ficar mais composto, tiver, por exemplo, uma entrada da Cognópolis, lá, o pórtico, a hora que tiver o megacentro com um tamanho maior, porque agora nós vamos fazer ele maior ainda do que era o plano. E outra coisa, ele pode ser aumentado depois. E sempre foi meu sonho do horário de consumo. Agora, vocês vão ver, a planta está muito melhor, né? Mas retocou, melhorou muito. Eu gostei muito daquela planta, a nova. Você já viu? Ah, vale a pena ver. Impressionante, está com a cara, ela está aí. E outra coisa, já tem lá o local para avançar mais. Agora, vai ter 10 mil metros lá o processo nossa exposição. Para a primeira parte, depois ainda pode aumentar para 5 mil. Isso é o ideal. Agora, eu estava falando aí para o engenheiro que esteve aí, o arquiteto, que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior biblioteca que existe é a da turma do Congresso, tem vários pavilhões, são vários edifícios que já fizeram com o negócio. Aquilo lá tem que aumentar cada vez mais, devido aos milhões de artefatos de saber que tem lá dentro. Agora, o nosso aqui não precisa ter tantos milhões, alguns milhões, mas de coisa selecionada. Isso é que interessa. Porque tem muita coisa que a gente não precisa de guardar. Com o tempo pode fazer uma seleção disso, ficar com aquilo que seja essencial. Mas até lá, nós temos que fazer a seleção. A seleção, a gente tem que receber tudo que tem durante muito tempo, até selecionar tudo e ver o que se passa. São astecas. E eu considero astecas superior a fazer 100 pavilhões cheios de material. Isso é bobagem. O problema é ver quais são as técnicas mais importantes, que é essa que a pessoa vai aprender muito. Se você fizer 100 pavilhões, ninguém vai ter possibilidade, numa vida de 100 anos, de estudar todos os 100 pavilhões. Então, vamos fazer que seja aí 2 ou 3, mas que tenha essência para a pessoa entender naquela vida, já ajuda. Então, o caso nosso todo é de pensar muito nesse processo da convivialidade, que é a conviviologia, é a sociologia. Agora, veja, isso é tão difícil que tudo que diz respeito às pessoas, eles cortam. Foi feito o psicógrafo, que era o psicograma, para analisar os políticos e os líderes. Eles cortaram, que aquilo ia contra eles. A ciência convencional cortou o processo da consciência, porque tem que examinar o cara. Vão ver os defeitos dele, eles não querem estudar. E assim é tudo. Tudo que faz, que começa a estudar pessoas, não querem saber. A psicologia corta tudo que seja análise da pessoa. Eles têm medo disso. Qual é o aspecto mais obscuro desse congresso que tem aí, eu quero de psicologia? Qual que é? A personalidade. O que é que a psicologia mais navega na pizza, você está entendendo? E patina na pizza? Personalidade. Vocês estão entendendo? Então, o que nós estamos estudando é a coisa mais difícil, mais antipática e mais profunda e mais séria que nós precisamos, que é a sua pessoa, a sua personalidade, a sua consciência. O espiritismo foi combatido desde o início porque estudava justamente o espírito, que acabava era isso mesmo. O que seria a conscienciologia? A espiritologia, mas de um ponto de vista evolutivo, mais avançado e sem conotações burras de religiosidade. Acabamos com o negócio de idolatria, de sacralização, de tudo isso. E é isso que a gente precisa aqui. Então, por exemplo, vocês me aguentarem durante 10 anos, vocês estão de parabéns, já é alguma coisa. Vocês estão me aguentando há quantos anos? 82? Então são exatamente 30 anos. E outra, ela já tinha o início de cabelo branco, não foi eu que fiz, tá? Entende? Mas são 30 anos, são 3 décadas. O Valdo,
nisso que você está falando, que é a base realmente de importância, porque se fala de assistência, interassistencialidade, não se evolui sozinho, tudo é baseado na conviviologia, né? Mas a importância realmente não é tão dada que esse final de semana, que teria um curso de fundamentos da conviviologia, teve que ser suspenso por falta de quórum. Pois é, mas isso varia, que às vezes tem curso também que ultrapassa aquilo que eles pensaram. Isso varia. Tem curso que às vezes não pega ainda, tem que ir com calma. As nossas coisas são muito avançadinhas. Você sabe. Tem que ir com calma. Você tem que fazer a clientela, a freguesia, os alunos, o auditório, porque tem muita coisa nova. Porque até mesmo a questão da conviviologia acaba sendo muito destacada quando se fala no convívio a dois, né? Duplismo, etc. Mas nessa parte mais ampla, ela realmente precisa ser mais... Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas coisas têm que ir devagar mesmo. E nós temos que insistir, ver se nós arrebanhamos os intermissivistas. Isso é que é importante, porque eles que é o nosso público-alvo, é intermissivista. Sabe, a convivialidade aqui tem que ser com intermissivista, o resto é secundário. Professor, o senhor conhece a doutrina chamada Nova Gnose do Samael Auer? Poderia falar sobre o assunto? E sobre a grande fraternidade branca do mestre Kutumi? Poderia o senhor me falar sobre isso? Estuda a besteirada, está tudo superado. O que eu falo no lugar desse povo é o seguinte: existe um maxi-mecanismo multidimensional interassistencial que vem lá de consciências livres e passa para o colégio invisível dos serenões. Esse aqui comanda o resto. A nova gnose do Samael, olha lá na bibliografia do Projeciologia, que você vai ver todos os livros, as coisas dele, que ele faz sobre projeção. Agora, a grande fraternidade branca, com os processos tudo aí, e as questões, inclusive, da teosofia, está tudo superado. Olha só, a nossa amiga Blavatsky, Helena Blavatsky, fumava charuto, igual a turma da Umbanda, da Quimbanda, do terreiro. Entendeu? Esse povo tudo já era. Me perdoa. Eles têm que vir agora e fazer o curso intermissivo. Eu já falei com eles, aí alguns que eu encontrei, eu já falei. Agora, tem gente boa no meio desse povo. O melhor deles é o Ramana Maharshi, que o povo às vezes fala de que é Ramarishi, mas é Ramana Maharshi. Esse eu já encontrei fora do corpo. Esse aí já conhece o processo de curso intermissivo. Desse povo todo é o melhor que tem. Agora, a grande fraternidade branca, isso aí tudo são as tradições que criaram, são as lendas, praticamente lendas urbanas que fizeram. É o folclore, né, do processo de iniciação. Isso veio. É igualzinho a maçonaria, é igualzinho aí uma série de condições dessa. Rosa Cruz, por exemplo, que é a coisa mais antiga. E a maçonaria também. Essa semana passada teve um senhor aí que veio me falar sobre a maçonaria, que ele está lá há tantos anos, mas agora que cansou, que ele viu que é muita repetição, que não adiantava. Eu falei assim, porque você chegou no nível de saturação do processo do passado. Agora, o meu foi mais rápido. Eu tive na maçonaria 6 meses. 6 meses. Depois, às vezes, me falaram, não, você sabe tudo aqui não tem muita coisa para você. Deixa eu trabalhar em outro lugar. Então, ele também está deixando a maçonaria por causa disso aí. Agora, a maçonaria ajuda certas situações. Um cara que é mascate, que roda muito de uma cidade para outra, às vezes é bom de ser maçom, que vai encontrar o processo da convivialidade técnica, profissional dele, aquilo ajuda. Outra coisa, eles fazem muita assistência. A mulher, por exemplo, está com medo, aí o marido vai morrer mais cedo, ela vai ficar viúva, os maçons ajudam, tal. É uma opção de coisa nesse sentido, vale a pena. Tem assistência. Maçom, quando um dá a mão para o outro, já sabe que é maçom. Mas... aí tem uma opção de coisa. É muita coisa. Agora, eles vão fazer uma exposição aí sobre maçonaria aí na holoteca, com o material que nós temos. Nós temos muito material sobre maçonaria. Agora, é lógico que tem que ter o livro do Hirtz, que é um dos que eles mais falam lá na estação, o Hirtz, publicado no Brasil. Mas vale a pena. Agora, gente, vocês estão entendendo, então, esse nível da convivialidade, né? Se a gente estudar mais a convivialidade,
Conselho dos 500 para você. Minha recomendação. Vamos entrar nessa. Política. Tudo é política. Já que o senhor mencionou o Conselho dos 500, o pessoal deve, daqui a pouco, se organizar para montar aquele curso de desenvolvimento da consciência política. Isso também vai entrar, de uma certa forma, na questão da convivialidade. Né? Vamos ver isso, é muito importante. Para Daiane, a seleção desse tema, eu fiquei curiosa. Por que você elegeu esse tema? Foi baseado em alguma experiência ou alguma necessidade que surgiu? Todo mundo geralmente quer saber como é que foi que você escolheu isso. E olha, é uma beleza o seu, né? Como ela fala lá, parabéns pelo seu verbete, que está ótimo. Esse tema surgiu quando eu estudava o verbete, que chama reciclogenia. E aí lá, um dos sinônimos de reciclogenia é o soerguimento, a soerguimentogenia. Aí eu pensei, né? Caramba, isso dá um verbete. Será que eu consigo escrever? Aí eu falei, vou tentar, né? Aí mandei o tema, aí a Dulce, conversando com ela, falou, coloca um qualificador para você tratar do tema mais de modo homeostático, porque soerguimento poderia ter uma conotação neutra. Eu fiquei pensando, orto-exemplificador. E aí eu fui vendo que eu tinha experiência, eu fui vendo que eu passei por alguns soerguimentos na vida, né? Hoje tento aí colocar alguns altos desafios para chegar nesses soerguimentos aí orto-exemplificadores, e aí eu consegui escrever o verbete. Então foi assim, estudando outro verbete. Consegui chegar num soerguimento, né? É muito bom. Daiane, parabéns pelo verbete. Aqui na patologia terceira linha, o sobrepairamento da revolta quanto à ocorrência traumática. O sobrepairamento? Da revolta, terceira linha, patologia. Da revolta quanto à ocorrência traumática. Revolta. O sobrepairamento da revolta quanto à ocorrência traumática. Então, isso é o que eu coloquei aí agora há pouco. Então, às vezes a pessoa está numa ocorrência traumática, ela fica revoltada, fica agressiva, fica mal-humorada, desconta na outra pessoa, né? Então, se ela for analisar isso do ponto de vista assim, bem racional, muitas vezes ela está fazendo uma defesa ali do seu ego mesmo, né? Então, a gente pode até, se a gente for olhar por essa lógica, então às vezes a pessoa ela cai naquela de culpabilizar o outro. Não, está acontecendo isso comigo porque foi o outro, né? Aconteceu esse acidente comigo porque foi o outro, né? Então essa revolta não ajuda a pessoa a conseguir sobrepairar o problema e chegar no soerguimento, né? E muitas vezes se ela estudar isso mais friamente, às vezes ela tem muita culpa no cartório. Né? Então, é essa abordagem aí para chamar a atenção. Boa, obrigada. Aqui na página 9, pense... Não, desculpa. Oi. Página 9? Página 9, o verbo... estou procurando, não? Onde eu procuro? Bom. Olha. Fugiu. Vou fazer outra pergunta, então. Daiane, por favor. Pode fazer. Enquanto a Cris vai procurando ali a pergunta. Eu estava analisando e me deparei com a questão da experiência de quase morte e o soerguimento. Como que você faz uma correlação com essas duas palavras, as duas questões? Eu vou passar essa pergunta para a Lucy, lá em cima, experiência de quase morte, Lucy, o soerguimento. Isso, com o fator de soerguimento. A Lucy tem um livro, né? Fala aí, Lucy, que é um processo de vergonha na cara. Mas é a chapa quente aqui, hein, pessoal? O conceito de experiência da quase morte muitas vezes coloca o equemista ou o seu derredor em situações assim muito intimidadas,
reforça a questão de que morte acaba, né? E para mim, que vivi 2 experiências e a partir dela eu tive soerguimento, né? Para pesquisar, para interrogar, para me auto-entender e por que aquilo aconteceu comigo, né? O ponto-chave para mim foi por que comigo, né? E eu levei algum tempo, quase uma década, de estudo, a partir do momento em que eu conheci a conscienciologia na prática, no livro, né? Porque a EQM me fez entender que eu já vivia uma questão consciencial, porque eu me projetava, mas a mesologia me intimidava. Você é louca, vamos levar você para o padre, vamos benzer, etc. Mas aquilo não justificava o que eu havia passado, porque eu vivi uma realidade, embora essa realidade ela fosse objetiva só para mim, para as demais pessoas, era uma questão muito subjetiva, né? E quando eu conheci a conscienciologia, e eu tive a felicidade, eu tive a alegria de ter o professor Amin como o meu ponto de apoio, onde ele, numa palestra, me fez entender que tudo que eu havia passado até então, incluindo a EQM, tinha a ver, né? E que morte não existe. Então, a experiência da quase-morte justificou ou me deu substrato para eu entender realmente que a gente está aqui para angariar novas etapas. E aí eu escrevi o livro, né? Eu tive a coragem, eu vou ser franca de dizer isso, porque até hoje eu carrego alguma, dentro inclusive da família, uma questão assim, ela continua delirando. Mas a gente percebe, inclusive pelas heterocríticas, sejam elas verbais ou por escrito, nos e-mails, ou quando eu sou convidada a dar uma palestra, a debater ou a ir até os meios de comunicação, eu percebo, sim, eu sou privilegiada. Então, a EQM, para mim, não foi um acidente de percurso, não. Ele pode ter sido um acidente para me fazer, acorda, mulher, vai lá e cumpre aquilo que você prometeu lá atrás, né? Então, não sei se eu respondi para você, mas é por aí. Sim, sim, muito obrigada. Obrigada eu. Daiane, era na pensinologia. Segunda linha, a formação dos holopensenes pro autorrealizações. Sim, essa formação dos holopensenes pró-autorrealizações, a gente respondeu um pouquinho antes, vou tentar responder um pouco diferente. É quando a pessoa ela começa a ter aquela visão mais otimista frente às suas realidades, começa a colocar metas pessoais, metas mais evolutivas, vamos colocar desse modo, e ela começa a desenvolver técnicas, começa a fazer o investimento, né, no sentido de conquistar essas metas, né? Então, com isso, ela vai criando, né, vai formando holopensenes pró, né, autorrealizações, a favor disso. Então, naquela condição de maior otimismo, naquela condição de olhar para frente, falar, não, eu posso chegar lá, pode ser que não seja nessa vida, mas eu estou fazendo força, estou fazendo a minha parte para chegar ali. Então, vai criando ali toda uma aura, né, um conjunto ali de holopensenes a favor daquela consciência, em função do esforço mesmo que a pessoa dedica, né, para conseguir alcançar aquelas metas que muitas vezes ela mesma se autoimpõe.
né? É por aí que eu vejo. Daiane, aqui Tânia Noir. Tânia Noir. Sim, tá. Página 9, enfatologia, na penúltima linha, no comecinho. Você já falou nesse brio cosmoético? Eu já falei, mas a gente pode chamar atenção de novo, Tânia. Esse brio cosmoético é aquela vergonha na cara mesmo, para a pessoa se motivar a fazer soerguimentos evolutivos. Porque se a gente for olhar, até lá na argumentologia, eu coloquei ali 6 personalidades. É difícil quando você vai estudar a vida dessas personalidades, você achar assim aquelas que você consegue assim encaixar assim bem mais dentro ali do tema, né? Então, por exemplo, você pega aquele último caso ali, aquela moça, Mara Gabrilli, com tetraplegia. Ela ficou tetraplégica aos 26 anos. Mas, em função desse problema, que é físico, ela continuou produtiva. Então, ela precisou reaprender ali a respirar sem o uso dos aparelhos. Teve uma ocasião que o médico chegou para ela e falou: você tem 1% de chance para voltar a andar. Então, ela ficou felicíssima. Ela tinha 1%. Então, os outros o restante 99% já não existia, mas ela tinha 1% de chance. Então, ela se agarrou nesse 1% de chance e o primeiro passo dela era voltar ali a respirar sem o uso daqueles aparelhos. Ela conseguiu, né? E ela, todo dia, qual é a técnica dela? Ela deixa os chinelos assim do lado da cama, né? Como se ela fosse chegar no outro dia, vai que é amanhã que eu recupero meus movimentos, né? Então é aquela coisa, muito possivelmente ela não vai recuperar, mas ela mantém esse olhar otimista, né? Vai que é amanhã. Né? Vai que é amanhã. Então, ela se mantém nisso. Então, com isso, ela é super produtiva. E aí, se a gente olha o contexto dela, logo depois do acidente, ela começou a trabalhar na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Física. Depois, ela se tornou vereadora. Depois, essa moça, hoje, ela é deputada federal e continua trabalhando com isso. Então, a princípio, a pessoa tem todas as deficiências do mundo, só a cabeça funciona, mas ela está ali, está produtiva. Né? Então, para a gente, isso é bem sério, né? Do ponto de vista assim, da gente pensar assim, quantas coisas a gente tem condições de fazer e a gente não faz. Né? Então, esse é um exemplo aqui que eu acho que é bem marcante, aí, que pode ajudar a gente a chegar nesse brio cosmoético. Daiane, na página 12... ali na volição, tem o número 3, demissão. Se podia dar uma estendida aí. Ah, esse rapaz, né? Esse David. Porque ele foi demitido do quê? Porque ele era dono da banca, das palestras. Esse cara aqui, ele tem uma história de vida, assim, bem interessante. Ele tem um jeito, assim, meio carioca, às vezes, né? Parece meio malandro. Assim, tem um lado bom, né? O João Paulo perguntou se é bom, mas... E tem um lado ruim. O lado bom é que ele, assim, ele é extremamente extrovertido, ele consegue interagir super bem ali com os seus clientes e ele conseguiu, assim, alavancar essa banca aqui a partir de R$12. Então, ele tinha R$12, que foi um dinheiro que ele emprestou para comprar remédio para sua esposa. E aí ele pegou esses R$12, comprou doce, e ele falou, vou vender esses doces. Aí ele percebeu que ele tinha uma habilidade, né? uma habilidade ali diferente. Aí de R$12 ele fala que ele conseguiu 24, comprou o remédio da mulher, e aí depois ele foi comprando mais doces, vendeu esses doces, pagou os R$12 que ele devia. Comia doce também. Comia doce também. É muito importante. Passou por uma série de dificuldades, mas enfim, o cara ele foi se soerguendo. Então ele conta que ele passou fome, né? Foi demitido, e tem gente com demissão entra em depressão, porque logo que ele começou a fazer sucesso com vendas, fizeram a contratação dele num determinado trabalho. E aí ele mudou de cidade, morava em Curitiba, foi para São Paulo. E aí, a partir dessa demissão, quando ele poderia ficar lá, estou deprimido, minha vida está tudo errado, né? Mudei de cidade, está tudo errado, não. Ele começou a dar palestras, ele chegou a fazer 22 palestras em um mês,
ele chega a ganhar R$ 3.500 por palestra. Então, hoje ele está super bem. Então, ele é um exemplo aí, Então, bem de soerguimento. Sabe né? o que eu não entendi? Na redação, aí fala tudo isso depois, quando foi demitido. Ah, tá. Eu Isso... não sei do que ele foi demitido, lendo aqui, porque ele já era dono de banca, né? E deu, nas palestras, dá a impressão que ele foi demitido no que das palestras. eu me baseei nessa matéria que tem ali na bibliografia, ó, entre biscoitos e palestras, que aí fala que ele dobrou praticamente a renda dele depois que ele saiu desse emprego. Então, ele quando mantinha ele foi a banca. demitido, aí que ele se arrumou. Isso, exatamente. Então ele podia ficar só ali naquela, não, então vou cuidar só da minha banca e tá tudo certo. Não, ele falou, não, eu vou dar a volta por cima, vou dar palestra, eu sou bom nisso, não me quiseram lá naquela empresa, mas aí ele ficou melhor ainda, entendeu? Então eu me baseei nessa matéria aqui, né, entre biscoitos e palestras. Eu entendi. Davi, papapá, é dono de banca de jornal, ele era dono de banca. Começou a dar palestra e foi demitido. Eu não entendi a colocação. Agora, Sim, ele botou poderia... banca porque tem a competência. Ele foi demitido antes. Ele foi demitido antes. Ele tinha banca, mas também tinha um emprego. Tinha um emprego que ele foi demitido. Isso, e aí mesmo com isso, nesse contexto aí dessa demissão, ele poderia ficar só ali na banca. Ah, então tá, então vou cuidar da minha banquinha, assim, tá tudo certo. Mas não, ele fez o soerguimento. Não, eu vou dar palestra, eu sou bom nisso. Então ele saiu dando palestras e ele, assim, ganhou muito mais dinheiro dando palestras do que com a própria banca. Daiane? É nesse sentido. Agora, já que estamos aqui... não intelectual e que tem bom papo. Exatamente, ele tem um bom papo. Já que estás aqui então falando nas biografias, podes falar do ponto 5, a falência, o Giz Harrison, que aos 85 anos foi secretado e entrou em falência. Isto é impressionante. Já ontem tivemos aqui uma tertuliana de 80 anos. Falo, e assim, só para terminar, o caso desse David, ele, assim, ele fala que mesmo depois que ele começou a ganhar muito dinheiro com essas palestras, fazer muito sucesso, foi em vários programas de televisão, mesmo assim ele falou, não, eu não vou abandonar os meus clientes, vou continuar ali na minha banca. Então ele tem esse lado aí também, né? Bem interessante. Agora aqui o caso da falência, né? Esse senhor aqui, esse Aronson, que ele é dono das lojas, foi dono das lojas, né, de Aronson, ele também tem uma história bem interessante. Ele também começou a trabalhar com vendas e ele descobriu que ele era bom vendedor, né? Ele comprava bem e vendia bem. Isso mesmo. E aí ele passou por um sequestro, né? Ele perdeu, ele foi à falência, os negócios dele, quando ele começou a trabalhar com o shopping. E aí ele viu que no shopping ele vendia pouco e o custo era muito alto. Só que aí ele demorou a sair e aí mais esse sequestro ele foi à falência. Mas mesmo em função disso, lá com mais de 80 anos, ele deu a volta por cima, no sentido de que ele, não, eu vou me reerguer. Então, junto com as suas filhas, ele montou de novo uma outra loja, chegou a ter até 3 lojas. Ele voltou a contratar 50 funcionários que ele havia demitido, dos 85, e quitou toda a dívida dele. Aparentemente, ele quitou toda a sua dívida. E aí ele só parou de trabalhar porque ele teve um câncer e aí ele não conseguiu vencer, então, no caso, esse câncer. Mas ele deu uma volta por cima no sentido de se recuperar da falência e voltar a recontratar esses funcionários. Então, também uma história aí bem interessante. Obrigada. Ele sabe ganhar dinheiro. E tem vários casos aqui. Essa professora também, essa Andréa Salgado, ela, depois de 6 meses que as pernas já estavam mais cicatrizadas, ela já começou a fazer o treinamento para utilizar ali as próteses. E em 3 meses ela já começou a andar sozinha. Ela perdeu as 2 pernas, ela já começou a andar sozinha com as próteses. E ela também, ela ficou super famosa, hoje dá palestras também, trabalha com motivação, tem livro, exatamente, tem livro. O livro dela chama
André Salgado, coleção Depoimentos. E ela está assim, está tocando a vida dela, né? Então, ela fala numa matéria, numa entrevista que ela deu, que quando ela começa a ficar triste, ela usa como se fosse um mantra, né? Então, ela diz para ela mesma, levanta a cabeça, Andréia, levanta a cabeça, né? E ela levanta a cabeça e vai, né? Então, também é um exemplo aí bem característico aí do seu erguimento. Ora, eu quero que você levante a cabeça para os próximos verbetes. Quantos são? 100. Tá certo? Certamente 100. Tá claro? Graças. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Temos hoje os recados da Marta sobre o simpósio de proexologia, o Eduardo sobre o ECP2 e o Geraldo sobre o curso Poliglotismo Parapsíquico.